Polícia Federal, correção de prova, processo civil. Olá, meus amigos, tudo bem? Eu estou aqui para corrigir com vocês a prova de processo civil de delegado federal. Eu me chamo Leonardo Paiva, sou professor de Direito Civil e de Processo Civil aqui no Aprova, tá certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, me procurem lá nas redes do Aprova e mandem um e-mail, uma mensagem, o que vocês acharem melhor para a gente conversar, tá certo? Vamos lá então, pessoal, vamos tratar um pouquinho da correção da prova de processo civil da Polícia Federal? Vamos lá então, pessoal. Prova de processo civil estava lá entre as questões 34 e 36 e iniciou dizendo o seguinte: a respeito da jurisdição, da competência e do poder geral de cautela no processo civil, julgue os itens subsequentes. A questão 34 começou falando da jurisdição. Disse lá, as características da jurisdição incluem substituir, no caso concreto, a vontade das partes pela vontade do juiz, o que por sua vez resolve a lide e promove a pacificação social. Questão errada. E a questão é errada quase certa. Se você passa rapidinho nela e acha que estava muito fácil, você erra essa questão. E é uma palavrinha que torna a questão errada. Vamos lá então, pessoal. As características da jurisdição incluem substituir, substitutividade, tá ok. No caso concreto, a vontade das partes pela vontade do juiz. É a vontade do juiz que vai se sobrepor ali à vontade das partes? É a vontade do juiz que vai se sobrepor à lei? É a vontade do juiz que vai se sobrepor a eventuais súmulas vinculantes? Não. É a vontade do Estado, por meio inicialmente óbvio das leis. O juiz vai aplicar essa vontade do Estado, essa vontade que já determina a lei. Então por isso que a questão está errada. Então vejam só, a jurisdição é uma função do Estado de resolver o litígio. Ela deve dizer o direito jurisdiction, jurisdição, jurisdiction, né? Não sei em latim aqui, não é meu forte. Seu objetivo principal é promover a pacificação social, essa parte estaria correta, não tem erro, e reafirmar o poder do Estado. Características da jurisdição. Primeira característica, inércia, imparcialidade, substitutividade, definitividade. Assim a questão está incorreta por quê? Primeiro, porque apesar de ter uma substituição da vontade das partes pela vontade que a lei determina, a questão aqui está ferindo a imparcialidade do juiz, porque está colocando a vontade dele dentro do que determina-se aqui, dentro do caso concreto. E não é a vontade do juiz que deve prevalecer. O juiz deve ser imparcial, ele deve retirar toda a sua subjetividade para tentar aplicar a lei ao caso concreto. Então não é a vontade do juiz que vai fazer, que vai valer aqui para uma decisão judicial. Então aqui deve ser considerada a lei para a resolução da lide e não a vontade, a subjetividade do juiz. Então a jurisdição submete a lei, devendo o juiz interpretá-la e aplicá-la, nunca se valer da sua vontade para proferir as suas decisões. Maravilha, pessoal? Questão aqui relativamente tranquila, né? Se você está tranquilo e calmo na hora de ler a questão, na hora você vem a imparcialidade na tua cabeça e você já afasta a possível correção dessa questão. Ela está errada. Questão 35, isso, questão 35 vai tratar aqui, não é tão comum cair essa parte aqui de competência que trata principalmente de acidente de trabalho, porque na hora que a gente lê trabalho ali numa prova de direito civil, a gente fala, o que está acontecendo aqui, né? Mas as questões relativas a acidente de trabalho estão dentro das competências do processo civil. Vamos dar uma olhadinha lá então. No curso de processo de ação de acidente de trabalho que tramita na Justiça Estadual, se a União intervier como interessada, o juiz deverá efetuar a remessa dos autos para a Justiça Federal. Olha só, questão pegadinha, questão complicadinha, chata e que justamente trata de uma das exceções de competência no nosso Código de Processo Civil. Vamos ver lá. Então a regra geral, como eu disse para vocês, aqui a gente tem uma exceção, é de que os processos que tramitam perante outro juízo, quando a União intervier, os autos devem tranquilamente ser remetidos ao juízo federal. Porém, pessoal, aqui a gente tem uma exceção do artigo 45, inciso 1º do CPC, nos casos de acidente de trabalho. Vejam só. Artigo 45. Tramitando o processo perante outro juízo, os autos serão remetidos ao juízo federal competente, se nele intervier a União, suas empresas públicas, entidades autárquicas e fundações, ou Conselho de Fiscalização de Atividade Profissional na qualidade de parte ou de terceiro interveniente, exceto as ações de recuperação judicial,
falência, insolvência civil e o quê? E o quê? E acidente de trabalho. Questãozinha chata, questãozinha complicada, mas sem nenhuma possibilidade de recurso, sem nenhum erro. Questão errada. Errada porque acidente de trabalho não deve ser remetida ao juízo federal por se tratar de uma exceção. Ok? Mesmo que a União intervenha aqui como parte. Mesmo que a União intervenha como parte, é uma das exceções. Maravilha, pessoal? Acho que não tem nenhuma dúvida aqui, né? Próxima questão, questão de número 36, última questãozinha de processo civil, e a questão está correta. Vamos dar uma olhadinha lá. Caso haja fundado receio de que no curso de uma lide, uma parte cause ao direito do réu lesão grave e de difícil reparação, o juiz poderá determinar a medida provisória que julgue adequada. A questão está certa. E nessa questão aqui a gente vai ter que fazer uma integração entre o CPC antigo e o que foi recepcionado pelo novo CPC. Então é uma questão que não é tão clara, mas que doutrinariamente a gente consegue respondê-la de forma tranquila. Vamos dar uma olhadinha lá. No CPC de 73, então, que já está revogado, foi substituído pelo nosso atual CPC 2015, o Instituto do Poder Geral de Cautela do Juiz estava previsto de forma clara, de forma objetiva no artigo 798. Então lá, adequado quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão de grave difícil reparação, aqui o juiz poderá determinar as medidas provisórias que julgar adequadas. Isso no CPC de 73. No CPC de 2015 não é claro isso, não traz de forma clara, não copiou e colou o texto, mas de outra forma, de forma até mais simples e mais genérica, o CPC de 2015 trouxe para nós no 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória. Então aqui, o CPC 2015 ele foi mais simples, mais generalista. Ele não trouxe aquele rol específico e fechado de momentos em que o juiz pode ou não pode aqui determinar alguma medida provisória que julgue adequada. Ele deixou em aberto isso. E segundo a doutrina, eu trago lá a doutrina do Daniel Assunção, vejam só, segundo a previsão do artigo 297 do novo CPC, o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória. Mantendo a tradição do diploma legal revogado, o dispositivo prevê a efetivação da tutela provisória e não a execução da decisão concessiva de tutela provisória. O termo efetivação, na verdade, significa a execução da tutela, que não dependerá de processo autônomo desenvolvendo-se por mera fase procedimental. E para confirmar isso, pessoal, o enunciado 31 da FPPC, que trata lá dos processualistas, né, do encontro de processualistas, diz lá que o poder geral de cautela está mantido no novo CPC, no CPC 2015. Então, apesar de não estar muito claro no CPC essa possibilidade, ele traz de forma genérica e a doutrina foi lá e bateu o martelo. É exatamente disso que se trata. Então não tem erro, a questão aqui está certa, sem maiores dificuldades. Maravilha, pessoal? Acabamos então, fechamos a correção de processo civil para a prova de delegado federal. Se sobrou alguma dúvida aqui, entre em contato comigo pelas redes do Aprova. Não vejo possibilidade de recursos aqui na prova de processo civil. A prova estava bem certinha, bem redondinha, nada a se debater. Tá certo? Um grande abraço para vocês, espero que a aprovação venha o quanto antes, logo e de preferência nessa prova mesmo, tá certo? Um grande abraço, até as próximas aulas, pessoal. Tchau, tchau.